Vimos até aqui que devemos devolver o dízimo ao Senhor e que isso corresponde a no mínimo 10% das nossas rendas. Essa é a nossa parte. Nós devemos levá-la à casa do tesouro, levar o dízimo à casa do tesouro. Isso nós devemos fazer. Mas agora que está na casa do tesouro, agora que foi depositado na casa do tesouro, no templo, lá na época dos hebreus, ou nas nossas uniões e associações nos dias de hoje, o que é que deve ser feito com o dízimo? Agora já não é mais nossa responsabilidade, é responsabilidade dos administradores da igreja. No Antigo Testamento, irmãos, a tribo de Levi tinha sido separada para o ministério. A tribo de Levi devia cuidar das coisas espirituais, cuidar do santuário, cuidar da intercessão, cuidar dos sacrifícios. Era isso que eles deviam fazer, era cuidar do que eu disse já outras vezes, cuidar do negócio de Deus. Por conta disso, eles não receberam terras. Quando foram distribuídas as terras de Canaã, a tribo de Levi recebeu somente pequenas partes, não recebeu terras em abundância como as demais. E as demais, então, deveriam sustentá-la. A tribo de Levi não recebeu terras porque devia pensar exclusivamente nos negócios do Senhor, não nos negócios materiais. Devia cuidar da obra de Deus. Veja, por favor, o texto da lição da Escola Sabatina na página 32. A tribo de Levi, a força ministerial no Antigo Testamento, não recebeu grandes propriedades como as demais tribos. Levi recebeu certas cidades, incluindo as cidades de refúgio, com terra suficiente ao redor delas para cultivo pessoal. Eles eram sustentados pelos dízimos dos outros, e eles próprios também davam o dízimo da sua renda. Portanto, irmãos, o dízimo era empregado. O propósito do dízimo era sustentar a tribo de Levi. Tanto no passado, irmãos, como atualmente, o ministério, os ministros de Deus, aqueles que ministram a palavra de Deus, devem ser assalariados pelos dízimos, devem ser mantidos pelos dízimos, eles e suas famílias. É o trabalho deles. Ainda mais nossa igreja, irmãos, nossa igreja não tem pastores que têm outras atividades, eles são de dedicação exclusiva à obra de Deus e, portanto, devem receber salários para a sua manutenção com dignidade. Ainda mais um texto da lição. Visto que Deus é o dono de tudo, ele obviamente não precisa de dinheiro. Contudo, porque o dízimo lhe pertence, o Senhor nos diz o que fazer com ele. O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Portanto, as necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo de Deus. Bem, irmãos, nós devemos devolver o dízimo, dar a obra da igreja, devolver. Dar é muito melhor, irmãos, do que receber. Há um texto na Bíblia que diz isso. É uma bênção. É uma bênção para quem dá e também uma bênção para quem recebe. Mas a Bíblia diz que é mais bênção para aquele que dá, para aquele que devolve. Atos 20, 35. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Ou o texto mais comum desse verso que diz assim: mais bem-aventurada coisa a dar é do que receber. Confiança em Deus, irmãos. Quando nós damos a Deus, quando nós depositamos nossos recursos na igreja, na obra de Deus, nós estamos desenvolvendo a confiança em Deus. Confiança no cuidado divino. Veja ainda outro texto da lição. O dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. Separar um décimo da renda e entregá-lo, embora tecnicamente pertença a Deus de toda maneira, é um ato que requer fé, que só pode crescer por meio do exercício. À medida que você vai exercitando a devolução do dízimo, você vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua confiança no cuidado de Deus. Mas não somente isso, irmãos. O dízimo nos dá confiança em Deus, mas ele também nos dá bênçãos. Bênçãos são prometidas
aos fiéis dizimistas. Uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. Como parte do pacto do dízimo, o Senhor prometeu bênçãos tão grandes que não teremos espaço suficiente para guardá-las. Com o excedente, poderemos ajudar outros a sustentar a obra de Deus com as nossas ofertas. Sabe, irmãos, bênção sem medida. Bênção sem medida quer dizer o seguinte: o Senhor quer prover para cada um de nós muito mais do que nós necessitamos. Para que haja um excedente, para que a gente possa ainda aplicar esse excedente também na obra de Deus. Portanto, irmãos, duas razões para devolvermos o dízimo. Duas razões para empregarmos o dinheiro de Deus no pagamento dos seus obreiros, naqueles que cuidam do negócio de Deus, que é salvar pessoas. É para isso, irmãos, que nós devemos devolver o dízimo. Isso aumenta a nossa confiança em Deus, isso nos dá bênçãos. E eu, quando estava pensando neste texto, eu disse o seguinte: qual é a maior bênção que Deus pode nos dar, irmãos? A salvação em Cristo Jesus. A confiança na salvação de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, vamos cada um de nós exercitar a devolução dos dízimos e a entrega das ofertas. O Senhor vai nos abençoar. E especialmente isso, nós vamos estar confiantes no cuidado de Deus. Que Deus cuide e abençoe cada um de nós e os nossos planos financeiros com relação à sua obra aqui na terra.